Deixa eu ver quantos temos aí. Nós temos 18 alunos. Vamos dar início então à nossa aula. Apertem os cintos. Xícara de café está aí do lado, né? Ou leite com Toddy, não sei o que você toma aí de manhã, leite com Toddy, né? Ou café com leite. A aula saiu então, olhar isso, ok. O Cisco mudou a partir de hoje, né? Limitou o tempo das aulas, né? Antigamente a gente tinha um tempo livre, agora a gente não tem mais, tem um tempinho. Então vamos tocar o bonde? Bom dia, galerinha. Apostila na mão, ok? Você que está de celular, você que está aí com o notebook. Então vamos lá. Você que está com o seu iPhone X, não é isso? É o iPhone que vocês têm aí? Todo mundo de iPhone, que bom. E aí o Davi, com certeza, e o Cristiano já vão ganhar o presentinho, né? Beleza. Vamos lá, vocês me avisam aí. Deixa eu só achar o mouse aqui. Legal. Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa live de filosofia. E aí, Davi? E aí, Cris? Belezura pura. Corujita. Vamos na nossa apostila de filosofia, volume 2, página 13 e 14, como referência, página 13 e 14. Decidir sobre as ideias fixas. Nós já trabalhamos, então, outros pontos, mas os 2 pontos principais da nossa aula, da nossa apostila, foi o diálogo e liberdade. E depois estamos trabalhando a questão da liberdade e a liberdade de expressão. E aí, nessa caminhada que estamos fazendo nessa apostila, nós tivemos o contato com alguns filósofos, com alguns filósofos que bateram grandes papos, que trouxeram grandes ideias, grandes discussões, críticas e tudo mais a respeito do diálogo e também sobre a liberdade. O primeiro deles foi Sócrates. Ainda antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, Sócrates já debatia sobre essa possibilidade das pessoas terem a liberdade de expressar. O grande problema que a gente viu é que, com essa ideia da liberdade de expressar, Sócrates ele não ficou muito famosinho, não fez muito sucesso no sentido de agradar as pessoas. Pelo contrário, ele desagradou muita gente, muitos líderes, foi preso, condenado e teve o seu CPF cancelado, viu? Ele foi morto por conta das suas ideias. E normalmente, o nome que se dá para as pessoas que são mortas por causa da defesa das suas ideias, nós chamamos essas pessoas de mártires, ou seja, heróis que defenderam alguma causa, que defenderam alguma coisa. Ok? O outro filósofo que nós tivemos o contato foi o Hegel. E o Hegel ele fortaleceu a ideia de Sócrates falando sobre a dialética. Isso mesmo. Eu trouxe o assunto sobre a dialética. Olha aí, George Hegel. Confrontar ideias diferentes pode gerar novas ideias, mas pode gerar também muitos conflitos, ok? Trazer uma ideia diferente pode gerar muitos conflitos. Imagine você lá no culto, imagine você lá na missa, imagine você numa reunião, de repente você levanta a mão e diz assim: eu discordo, eu não concordo com você. E aí pronto, o barraco está armado. Sim, Julie, sim, heresias. Então, exatamente, a ideia de Sócrates, de Hegel, era combater as heresias. O grande problema é que
Sócrates foi condenado por divulgar as heresias, foi considerado ateu e tudo mais. Que problema, hein? Mas Hegel fortaleceu com a ideia, dizendo o seguinte: calma, gente, calma. A dialética é a seguinte: coloque o seu ponto de vista. Deixa eu ver a galerinha que está querendo entrar aqui. É o Arthur Rodrigues, está aí na área. Boa. Então vamos lá. O Hegel ele falou assim: opa, calma, vamos organizar essa conversa. Coloque o seu ponto de vista. Eu coloco o meu ponto de vista. A reunião está bloqueada, então deixa eu desbloquear lá. Deixa eu ver se é aqui que está em inglês. Deixa eu ver se é isso aqui, gente. Ver se desbloqueou aí. Bom, se eu acertei aqui. Boa. Obrigado, galera. Seguindo aí agora que está tudo desbloqueado, vamos seguindo aí. Epa, vamos organizar. Coloca o seu ponto de vista. Agora eu coloco o meu ponto de vista, ou seja, da sua tese, eu vou colocar a minha tese, ou seja, a minha antítese. E aí nós vamos então ver os pontos pacíficos e vamos então criar, a partir do seu ponto de vista, do meu ponto de vista, uma nova ideia, ou, no caso, uma síntese. Outros filósofos que conhecemos, né, nesse estudo foram os filósofos que trouxeram um pensamento do iluminismo. Iluminismo tem essa ideia mesmo, gente, trazer luz. Você está estudando, está querendo ler um livro, está escuro, então você leva para a luz. Então, o iluminismo tem essa ideia. Vamos levar para a luz. Vamos clarear os assuntos. Bom, assim como Sócrates sofreu por levar à luz as suas ideias, com certeza os filósofos do iluminismo também sofreram muitas perseguições, com certeza. Bom, imagine você enfrentar o poder, a autoridade de reis, né, de governos, de líderes, e se opor a eles, com certeza eles vão achar: estão me perseguindo. Os filósofos do iluminismo, com certeza muitos deles foram perseguidos e alguns até mortos. É verdade, pois é. E dois deles se destacaram. Lá ainda no século XVII e no século XVIII, dois deles se destacaram. Os filósofos Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, que viveram no século XVIII. Eles apresentaram, então, à sociedade o iluminismo. Bom, e a tese deles, e o bate-papo deles, a conversa deles sobre iluminismo foi tão forte, foi tão intenso, foi tão marcante, que em 1789, né, lá na França, então eles se reuniram, em toda aquela galera lá, eles fizeram então uma declaração. Não é máquina, nem computador. Naquela época, 1789, né? Ou não, já não era mais pedra, era pena, né? Pena. Eles escreveram uma declaração. E essa declaração passou a ter o nome de Declaração Universal dos direitos do homem e do cidadão. Ó, galera, 1789. E aí embaixo, dois artigos, o artigo 10 e o artigo 11, que está em destaque dessa declaração. Vou ler. Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contanto que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Ou seja, está livre, mas nem tanto assim, viu? Está à vontade, mas nem tanto assim, mestre, nem tanto. O artigo 11 fala bem assim, olha aí embaixo, ó. A livre comunicação, lembrando que você pode acompanhar na apostila, página 13.
A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é uma das mais preciosos, é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos da lei. Bom, eles deram então o seguinte: olha, você pode falar, mas cuidado com o que você fala, porque pode ser penalizado. Isso acontece muito aqui, acontece em casa, né? Sua mãe falou assim: fala, mas mãe, deixa eu falar um negócio aqui, mãe. Fala, mas cuidado que você vai falar. Né? O papai conversando com a mamãe, falou assim: amor, deixa eu dizer uma coisa aqui. Opa, pode até falar, mas cuidado com o que você vai falar. Prestar atenção nas palavras. Eu falo o que eu quiser, a boca é minha, a língua é minha, os pensamentos. Com certeza é uma expressão, mas via de regra a lei diz assim: olha, pode falar, mas cuidado com o que você vai falar. Bom, vamos continuar aqui, galera, só para tornar um pouquinho mais a aula dinâmica. Vamos seguindo, então. Bom, os iluministas ajudaram muito a desenvolver a Declaração dos Direitos, né, do homem e do cidadão. Tudo bem. Mas eles também, galera, inspiraram a Declaração dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU, né, Organizações das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Veja, a Declaração dos Direitos lá em cima do Iluminismo foi em 1700. 200 anos depois, a ONU faz uma declaração também pela ONU, faz uma declaração no dia 10 de dezembro de 1948. E aí, nessa declaração da ONU, tem o artigo 18 e o artigo 19 que diz bem assim: todo homem tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todo homem tem o direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. Olha aí, o artigo 18, que eu acabei de ler, e o artigo 19 estão também aí para a gente poder ter o artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Bom, e algumas coisas que incluem essa liberdade. E aí eu trouxe para vocês, nessa manhã, destaquei algumas pessoas que... Deixa eu só ver se eu abaixo isso aqui, que está me atrapalhando aqui. Ok. Algumas pessoas que lutaram para e defenderam... Opa, está aparecendo uma coisa para mim, gente, desculpa. Ok. Pessoas que lutaram para que todos os indivíduos tivessem os direitos de pensar e de expressar livremente. Então, vejam, isso começa com Sócrates, lá atrás, 400 anos. Posso incluir aí, sem medo também, Jesus, que Jesus, ele, apesar de ter todo esse sentido espiritual e religioso, mas também Jesus foi visto por muitas pessoas como um líder que veio também para proclamar a liberdade, certo? E muitos olham para Jesus também como um mártir, ou seja, de certa forma, como alguém que também veio para pregar a liberdade das pessoas. Depois de Jesus, então, os iluministas, os filósofos que também, e muitas outras pessoas. Entre o ano de 1869 e 1949, temos aí esse homem, esse indiano chamado Mahatma Gandhi. Ele não era muito grande, não, mas o nome dele era Mahatma Gandhi.
Bom, ele não era grande em estatura, mas foi um grande homem pela sua defesa. Mahatma Gandhi foi um líder pacifista indiano e lutou pela independência da Índia. A Índia, na época, então, quando vocês vão lá ver nos livros de história, vocês vão aprender, né, a questão da Rússia, da Ásia e tudo mais. Gandhi também ficou conhecido por seu projeto de não violência e ele usou o jejum como protesto. Então, a partir do momento que ele abdicou de alimentos e tudo mais, ele estava declarando ali o seu protesto a respeito da liberdade, da possibilidade de paz, não só na Índia, mas no mundo. Aí tem uma frase dele bastante conhecida, galera, que é essa daí, ó: olho por olho e o mundo acabará cego. Ou seja, se o homem entender que deve ser olho por olho, vai chegar um dia que ninguém mais vai ver nada, porque cada um cegou o olho, furou o olho do outro. Okay? Esse foi Mahatma Gandhi. O outro pacifista muito conhecido, já um pouco mais para perto da gente, é o Nelson Mandela. Não tem nada a ver com a festa do Mandela, viu, galera? O Mandela foi um líder político da África do Sul que lutou contra o sistema do apartheid, né? No seu país, lá na África do Sul. Apartheid significa vida separada, ou seja, vida excluída, longe daquelas pessoas. Foi um regime de segregação racial na África do Sul, tipo assim, os brancos para cá e os negros para lá e bem para lá. Mandela se levantou e lutou contra isso. Claro, ele foi preso por conta disso e ficou 27 anos na prisão. 27 anos preso. Só que, ao longo desses 27 anos, é claro que ele escrevia, ele falava lá de dentro da cadeia, e depois de 27 anos ele saiu, se tornou presidente da África do Sul e também um pacifista mundial. Temos uma frase do Mandela que está aí embaixo, bem assim, ó: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Bela frase de Nelson Mandela. E trouxe uma pacifista, na verdade, uma pessoa que também lutou pelos seus direitos, uma mulher brasileira. Você com certeza já deve ter ouvido falar nessa mulher. Ela é vítima da violência doméstica. A cearense Maria da Penha, de 71 anos, tomou seu caso como inspiração em 2006, olha, recente, viu? Alguns anos atrás apenas. E o seu nome, Maria da Penha, se tornou o título da Lei Maria da Penha, que condena severamente agressores. A gente vê um trabalho muito bonito, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, para prender agressores. A gente tem visto essas notícias nesses últimos dias, né? Galera, 2006, vocês não eram nascidos em 2006 ainda não? 2006, 2016, 10 anos. 2020, 15. É mesmo? Tem uma galerinha que nasceu em 2006, né? O Cristiano nasceu em 2006, então foi exatamente aí, nesse dia que surgiu aí a Lei Maria da Penha. Então, Maria da Penha não é só um nome, era também uma mulher brasileira, cearense, que veio trazer o seu direito. E por conta dessa lei, nós estamos nos acompanhando aí desde 2019, alguns casos, principalmente casos bastante conhecidos, como aquele João de Deus, né, lá de Goiânia, que foi preso e foi condenado a mais de 200 anos, galera. O João de Deus foi condenado porque uma mulher se levantou e reivindicou os seus direitos de se defender, de fazer-se justiça. E por conta disso,
muitas outras mulheres se levantaram também para combater esse mal. Poderia dar aqui outros exemplos, e estamos aí também vivendo, eu poderia aqui falar, e a gente vai falar, poderia falar também de outros casos mais recentes, tá bom? Bem bacana, o seriado acho que está na Globoplay, né? Em nome de Deus, esse seriado, tá bom? Deixa eu ver lá a faixa etária da censura para assistir, acho que é 14 anos. 14 anos. Então, quem tem 14 anos aí pode assistir, ou com a permissão dos pais, tudo bem? Então, fica aqui registrado a observância da censura do qual eu do artigo que indiquei. Bom, vamos seguir aqui. Bom, então eu passei uma atividade. Essa atividade está lá no portal. Joguei ontem lá, pequenininha, tranquilinha. Vocês vão matar aí em pouco tempo. Que eu falo assim, vocês vão resolver o problema em pouco tempo. Essa atividade aí que está na página 14, eu coloquei lá no portal para que a gente possa ter um exercício feito por vocês, para a gente poder dar uma olhada lá, tá bom? Eu passei uma trilha e uma atividade. Lembrando que acho que até amanhã, viu, galera? Mas tá tranquilinho, tá facinho lá, você entra lá, faz, 10 minutos você faz. Então, eu só vou explicar aqui como é que é para fazer. Eu já vi que alguns já fizeram, já entregaram hoje, viu? Já olhei lá, tem a galera lá. Até antes de eu vir para cá, tinha 8 pessoas que fizeram. Então, a galera que fez a trilha e vai fazer a atividade daqui a pouquinho. Boa, 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 boa. Alguns eu já estou corrigindo. Mas o que é para fazer? Olha lá. Imagine. Imagine como seria viver em uma sociedade na qual ninguém fosse livre para dizer o que pensa, para expressar suas ideias. Então, imagine um lugar onde ninguém fosse livre para dizer o que pensa, para expressar suas ideias, escolher suas crenças e usar a sua criatividade. Imagine então um lugar onde você tem que usar as roupas, você tem que pensar como eles pensam, você só pode falar o que eles querem ouvir, você só pode ir em lugares que forem pré-determinados, ninguém é livre, toque de recolher, celular só até às 10, nada de internet na madrugation, nada de corujão, nada de PlayStation, de Xbox, nada de Netflix, nada de YouTube, nada de canal no YouTube antes da idade permitida. Todas essas regras impostas, ninguém pode sair. É um verdadeiro lockdown. Lockdown. Tudo proibido, lojas, tudo fechado. Consegue imaginar um mundo assim? Consegue? Então veja, um mundo que só poderia ser possível lá atrás, está sendo possível nos dias de hoje também, mas aqui só que vai mais além. Você não pode reclamar, você não pode cochichar, você não pode criticar. Imagine um mundo assim. Imaginou? Davi está aproveitando e fazendo a propaganda dele no canal do YouTube. Eu também tenho, viu, galera? Canal no YouTube. Inclusive, eu faço live para criançada toda sexta-feira, 7 da noite, lá pelo meu Facebook, viu? Tem um canal lá da Alberto. Você entra lá, tem sorteio, viu? Lá na minha live tem sorteio. Toda sexta, 7 da noite, pelo Facebook. Bom, Davi também tem... boa. Então, legal, galera aí que tem, às vezes, alguns canais, alguns aplicativos que você tem que dizer a sua faixa etária. Bom, João Pedro ficou interessado no sorteio, viu? Tem sorteio de... Bom, você acessa lá as reuniões, lá, a live, você vai ver o sorteio, viu? Ok? Porque a galera passou alguma coisa atrás de mim, que eu estou perto da cortina, a cortina está balançando. Boa.
lá, pensou? Pensou no mundo assim? Pensou num lugar assim? Pensou numa cidade assim? Não pode falar. Não pode pensar qualquer coisa. Não pode levantar a mão para falar. Viu? Pensa num lugar assim. E aí, o que você vai fazer? Depois que você pensou, você vai produzir um texto, viu, galera? Não é frase, não, é texto. Frase é 1, 2 linhas, galera. Texto é produzir uma crítica, uma conversa a respeito. É tentar expor o seu pensamento. Não é tipo assim, sim, tá, bom, legal, beleza. Não, não é frase, não é resposta. Eu coloquei, a galera está perguntando aí, eu coloquei no mínimo 5 linhas. 5 linhas. 5 linhas. Porque a ideia aqui não é assim, vocês forçarem, mas é uma oportunidade de você se expressar. Tipo assim, uau, eu não consigo nem imaginar como seria um lugar desse, eu viver na época da perseguição dos judeus, do Holocausto, ou como nós vimos lá, na época da ditadura, como é que essas pessoas viviam? Né? Elas tiveram que enfrentar polícia, tiveram que enfrentar. Olha aí, um escravo com um tapa-boca, você falou demais. No caso do tapa-boca até era legal, porque em alguma... Legal, fala assim, desculpa o legal, tá? Não é legal que o tapa-boca até era menos doloroso, tá? Isso eu quis dizer, era menos doloroso porque em alguns outros casos se cortava a língua. Falou demais, cortava a língua. Imagine. Você já ouviu essa expressão? Menino, vou cortar sua língua, hein? Você já ouviu essa expressão? Então, tempos atrás isso acontecia de verdade. Cantinho do pensamento, varinha de goiaba, chinelo havaiana. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, não. Não são ruins, não, viu? Inclusive, há um texto assim, educa o menino no caminho que deve andar. Não estou contrapondo isso, mas estou dizendo, mas imagine se essa fosse a única forma de impor as regras, as leis num determinado lugar. Então, veja só aí, Arthur Dias está falando varinha de goiaba, Arthur Dias até tremeu agora aí, ó. Quando eu falei varinha de goiaba, Arthur Dias sacudiu aí, viu, Arthur Dias? Né? Falou em varinha de goiaba, ele já ficou arrepiado. Calma, Arthur Dias, é só uma sugestão que a gente está dando aqui, viu? Mas olha aí, é só para a gente pensar. Eu estou exatamente intrigando para a gente poder filosofar. Então aproveite, galera, tá? Ele botou farinha de goiaba, né? Não é farinha de goiaba não, pai. Varinha de goiaba. Oh, meu Deus do céu. Ai. Mas não sei se ele quis escrever farinha mesmo, né? Vamos lá. Então você vai produzir um texto descrevendo como seria viver uma sociedade como a imaginada. Como é que seria? Ou como viviam essas pessoas? E vai explicar por que você pensa dessa maneira. Tipo assim, você concorda ou não? Será que é possível? Tal? Difícil? Como seria? Como que elas viviam? O medo, o terror, o pavor, né? Ou a angústia, ou a dor de se calar, de não poder falar. Vamos nos colocar no lugar daquelas mulheres que foram abusadas e por muito tempo ficaram caladas. Vamos nos colocar no lugar da Maria da Penha e de tantas outras pessoas que não tiveram tanta liberdade, mas assim ganharam e foram à frente e se expressaram. Vamos nos colocar no lugar de Sócrates, de Hegel, desses filósofos iluministas que tiveram que se expor, né? É claro que hoje, graças a Deus, temos aí as regras, as leis para uma boa convivência. Fez? Beleza? Mandou lá? Joia? Lembrando que é até amanhã à meia-noite. E até amanhã à meia-noite você tem que fazer esse negócio aí, viu, galera? Vamos seguir aqui para a gente finalizar? Bom, o Brasil, em 1988, a Constituição Brasileira, então nos deu também
em um dos seus títulos, em um dos seus artigos, a questão dos direitos. Olha o que está escrito lá, dos princípios fundamentais, artigo 3, ou seja, logo no início. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Está na nossa Constituição. Então temos a Declaração dos Direitos lá dos Iluministas, temos a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1940 e tanto lá, e temos a Constituição brasileira, que nos dá esta proteção sobre nosso direito de expressar, lembrando também sobre as responsabilidades desse pensamento. Bom, para a gente fechar aqui, só para a gente ir embora pensando no assunto, esse tema nos traz as seguintes perguntas. Isso também está lá na página 14, se não me falha a memória. Será que existe diálogo? Será que é possível conversar? Porque diálogo é uma conversa saudável entre duas pessoas. Mas será que existe, então, possibilidade de conversar sem respeito? Bom, eu sei que existem pessoas que conversam sem respeito. Nenhuma. Tem lugares que as pessoas só sabem conversar xingando. Ou seja, se não xingar, não está conversando. Quando eu falo xingar, é palavras torpes. Palavras que muitas vezes não convém numa conversa respeitosa. Bom, eu creio que a questão do nível da conversa. Mas tem alguns lugares, não, a gente é livre para se expressar. Tudo bem. Existem lugares para isso. Talvez eu não vou conversar na escola num diálogo público da mesma forma como eu converso intimamente. Então, tudo isso para a gente pensar, viu, galera? A outra pergunta é: discordar e desrespeitar é a mesma coisa? São a mesma coisa? Eu discordo de você. Eu não te respeito, eu não te respeito porque você não concorda comigo. Então, são coisas diferentes. E aí? É possível respeitar a todos o tempo todo? Ai, será que é possível o tempo todo? Eu sei que é possível, mas como assim respeitar? Aí alguém vai dizer, depende muito também de como nós estamos. Quer dizer, a gente não está naquele dia bom, naquele dia legal. E a última perguntinha é, o que é o respeito? O que podemos finalizar com o respeito? Será que Hegel, na sua dialética, nos deu uma boa dica a respeito disso? Você fala, eu te ouço, eu falo, você me ouve, e depois a gente vai tentar entrar num consenso. E aí? Na apostila mesmo, você coloca a sua definição, aí na página 14, lembrando da atividade que tem lá no nosso portal, e sucesso para vocês, viu, galera? Alguma pergunta ou algum acréscimo aí? Arthur Dias, tá bem? Tá legal? Tá melhor? É varinha de goiaba, viu, Arthur Dias? Cristiano, Deossi, galerinha vai ficar mais velha aí no mês de julho. Tranquilão? Beleza? Nenhuma pergunta? Tá curado, Arthur Dias? Beleza, tranquilão. Então, galera, sucesso para vocês, boa aula, um bom almoço, um bom mês aí de julho para todos nós, tá bom? Estamos torcendo para esse dia passar, Estamos torcendo para essa quarentena aí findar-se, para a gente poder estar juntinho novamente. Mas enquanto isso, vamos curtindo eu daqui, você daí e nós juntos na nossa live. Tchau, um abraço para vocês.